Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu e Antônia, meu amor, estamos aqui hoje. A gente vai falar sobre a teoria do espelho. E você vai aprender através desse vídeo, de fato, como criar a tua realidade de maneira intencional e não mais ocasional. Porque o fato é que você vem criando a tua realidade há anos. Se você tem 20, 30, 40 anos, não sei que idade você tem, mas você cria a tua realidade desde que muito antes você possa se lembrar. Hoje, então, você vai aprender com esse vídeo como criar a realidade, como você cria a tua realidade, o que é essa teoria do espelho, um exercício prático para criar a tua nova identidade, que é a identidade que sustenta a vida que você tanto sonha, a vida que você tanto busca. Vamos então conversar sobre a teoria do espelho, enquanto eu me maquio, me olho aqui no espelho. Quando eu era pequena, a Branca de Neve, ela sempre me deixou intrigada. Eu fui aquela criança criada à base de princesas Disney e não à base de brincar na rua e tal. E durante muito tempo até eu culpei muito meu pai porque ele era super protetor, eu não podia ter amigos. Eu não podia, sabe aquela criança que brinca na terra, que sobe árvore? Eu não tinha essas coisas não. E basicamente eu culpei o meu pai pela criação durante muito tempo, porque eu pensei, cara, eu fui feita de maneira tão fraca, não fui feita pra vida, pra pancadaria da vida. Hoje eu já vejo isso de uma maneira diferente. Eu fui criada assim, mas eu fui criada de uma forma muito criativa, porque meu pai sempre me deixou muito livre, de maneira criativa, para eu fazer as coisas que eu queria, para eu assistir os filmes da Disney, para eu brincar com as minhas bonecas, as minhas coisas, para pintar, para desenhar, para escrever. Eu escrevia muita poesia, eu escrevia música, eu tocava violão, eu estava aprendendo a tocar teclado. Então, assim, eu tive uma criação com outros benefícios, mas o fato é que eu era aquela menininha de apartamento, sabe? Morava em casa, vocês estão me entendendo. E esse filme da Branca de Neve sempre me deixou muito intrigada numa parte específica. E vem pelas trevas, eu te convoco. Fala. Deixa-me ver tua face. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? E o tal do espelho sempre falava, não, você é a mulher mais bonita de todo o reino. Em dado momento, o tal do espelho... Famosa é a vossa beleza, majestade. Porém, há uma menina entre nós com tanto encanto e suavidade que eu digo, ela é mais bela do que vós. Pior para ela, revela seu nome. Lábios como a rosa, cabelos como o ébano, pele branca como a neve. Branca de Neve. Ele simplesmente fala para a madrasta da Branca de Neve que existe uma mulher mais bonita do que ela. Só que é engraçado que ele fala isso com ela tendo conhecimento da existência da Branca de Neve. E eu nunca tinha me atentado a este fato. O que ficava para mim era, em que momento a Branca de Neve passou a ser mais bonita? Será que foi num momento específico que ela completou? Tipo, em que momento ela... Sabe? E que ponto de corte era esse? Quando eu era criança eu me perguntava que ponto de corte era esse em que a madrasta deixou de ser a mais bonita, sabe? Será que era uma empinada no nariz da Branca de Neve que deu? Será que era uma célula do corpo dela que... Sabe? Eu ficava assim, cara, como assim? Foi do dia pra noite isso. Hoje, eu tenho uma interpretação já no auge dos meus 27 anos, acabei de fazer 27 anos. Eu tenho uma interpretação desse fato que é o seguinte. A partir do momento que a madrasta da Branca de Neve soube da existência da Branca de Neve, que ela viu Branca de Neve, projetou, da mente dela, projetou no espelho que Branca de Neve era mais bonita do que ela. O espelho ali, ele não é uma figura terceirizada. Ele é a própria madrasta, é o espelho dela, ela se vê no espelho. Ou seja, quando ela percebeu, através da percepção dela, quando ela achou uma mulher mais bonita do que ela, o espelho apenas confirmou isso. E hoje eu sei que foi a percepção, nada mudou no externo. Foi apenas a percepção da madrasta frente a essa
descoberta dela. Na verdade, não é nenhuma descoberta, é ela achar que a outra é mais bonita. Como ela achou isso, pá, o espelho só refletiu. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, tem uma citação na Bíblia que é a seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Esse versículo, ele fala sobre o que a gente enxerga na nossa mente, o que a gente enxerga na nossa alma, o que a gente pensa constantemente, a gente se torna. A teoria do espelho, ela nada mais é do que você vendo o teu próprio reflexo. Só que esse reflexo, ele é o resultado. O espelho aqui, ó, é o resultado, ok? Então, eu olho pro espelho e digo, nossa, estou feia. Eu não estou feia, só que eu me percebo, através da minha percepção do mundo, desagradável ao olhar, eu me percebo feia. E aí, o que eu quero? Eu quero mudar o reflexo, quero mudar o meu resultado. Vou dar um outro exemplo. Tô, sei lá, com uma dívida no banco. Ou eu só me coloco em relacionamento ruim. Aí eu vejo o relacionamento ruim aqui e eu falo assim, homem não presta, homem é tudo ruim. Isso é o meu reflexo. O reflexo no espelho não diz que homem não presta, que homem é ruim. Só que eu vejo isso através da minha interpretação desse reflexo. Só que agora eu comecei a estudar mentalidade com a Paty. Aí eu quero que o reflexo seja melhor. O que eu vou fazer? Eu vou querer mudar ele. E eu começo a fazer minhas afirmações, minhas visualizações, eu começo a, eu quero melhorar isso que não tá bom, isso que não tá bom. E não muda, e não muda, e não muda. O que tá acontecendo comigo? Eu estou tentando mudar o reflexo no espelho. Eu quero mudar o reflexo. Só que eu não estou mudando a pessoa que projeta esse reflexo. Se eu vejo os meus relacionamentos fracassarem, é porque eu estou fracassando aqui e a minha interpretação, você tá entendendo? A minha interpretação do que eu vejo aqui é fracassada. E quando eu interpreto isso como um fracasso, eu crio mais disso na minha realidade. Quando a madrasta da Branca de Neve vê ela sendo mais bonita, ela projeta no espelho dela e ela analisa no espelho dela o quê? Qual é que é a interpretação dela da projeção que ela fez? Ela é mais bonita do que eu. Se ela é mais bonita do que eu sou inferior a ela. Se eu sou inferior a ela, eu tenho que acabar com ela. E ela vai lá e faz o que ela faz. Basicamente, você está constantemente criando esse reflexo na tua vida, o reflexo no teu espelho. Você está julgando esse reflexo, porque o julgamento é nosso, o que é bom, o que é ruim. É só uma percepção nossa, é só uma lente que a gente coloca. E aí vem uma coisa muito interessante, porque quando você julga esse reflexo, a tua mente cria mais do que você está vibrando, da frequência que você está emitindo pro teu campo, pro teu universo. Você está emitindo uma frequência. Então, eu olho pro espelho e digo assim, esse relacionamento não tá bom, eu só atraio homem ruim, eu só atraio homem indisponível, as pessoas não gostam de mim. Eu começo a falar isso. O espelho vai fazer o quê? Vai me provar que eu estou certa. O universo, ele vai dizer assim, então tá. Então olha aqui, ó, eu tô provando pra você. Isso acontece porque a minha mente não consegue lidar com nada que ela desconheça. Olha o insight que eu tô te dando. O teu reflexo não pode ser um monstro, uma coisa totalmente aleatória. Porque senão você não saberia lidar. O teu reflexo, ele precisa ser algo que pra você lhe é comum. Algo que você consiga lidar. A tua mente só consegue lidar com coisas que ela consegue lidar. E é por isso que você não vai projetar uma vida incrível do dia pra noite. Porque você não consegue lidar. Como assim, Paty? Como eu não consigo lidar? Agora talvez venha a parte mais importante desse vídeo. Você não consegue lidar porque você não é a pessoa que sustenta os sonhos que você tanto diz que quer. Pausa. Eu não sei se eu tô passando certo isso daqui, tá? Você tem que me perdoar. Eu não sou lá a melhor da maquiagem. Então, eu faço o que eu acho que é. Eu preciso me tornar a pessoa que sustenta isso. Porque quando eu me torno essa pessoa, eu mudo aqui e não aqui. O problema é que você tá tentando, você tá vendo a imagem, tá dizendo, eu não gosto dessa imagem. Aí você quer mudar a imagem ali. Você quer mudar o reflexo. Quando você precisa mudar, é
a pessoa que está refletindo, a pessoa que está aqui. Só que isso é doido, não acha? É doido porque você vive achando que a tua vida é o espelho. Você vive achando que a realidade que você enxerga através da tua percepção, através dos teus olhos, você vive achando que essa é a tua realidade. Isso é muito, muito doido. Porque não é a realidade. Não é a realidade porque cada pessoa vai ter uma interpretação diferente do mesmo fato. Um exemplo disso, agora que eu falei da minha infância, eu e minha irmã somos pessoas, a gente se encaixa muito bem, a gente conversa, a gente, sabe, tem um papo muito legal, mas nós somos muito diferentes no modo de interpretar as coisas que nos aconteceram. Olha só, a gente teve a mesma infância, a mesma criação, a nossa diferença de idade é muito pequena. O sonho da vida dela é passar em concurso. E eu passei muitos anos julgando ela por essa decisão e falando assim, Grê, minha irmã chama Grace, Grê, por que você quer fazer concurso? Você sabe que você vai ganhar a mesma coisa pro resto da tua vida. Se você me acha minimamente interessante, minimamente inteligente, minimamente qualquer coisa, multiplica por 10, que a minha irmã é 10, tá? A minha irmã, além de tudo, ela foi diagnosticada com uma superdotação. Ou seja, se eu tocava violão, a minha irmã tocava 5 instrumentos. Se eu mal e mal aprendi a falar inglês sozinha, a minha irmã aprendeu a falar inglês, francês, sozinha, tá? Tava estudando japonês. Essa é a minha irmã. Eu sempre brinco que ainda bem que ela nasceu depois de mim, porque se ela tivesse vindo antes, ela ia deixar a régua muito alta. Mas enfim, eu admiro muito, 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 muito ela. E eu falava pra ela assim, Grê, tu é tanto capaz, tem tanto potencial dentro de você, como é que tu vai me desperdiçar? E a minha irmã também é artista, ela pinta, ela desenha, gente, ela faz tudo, dá qualquer coisa pra ela que ela faz uns negócios incríveis. Uma época ela tava lidando muito com arte digital, e assim, ó, a bicha é absurda. E eu enchi o saco dela, passei anos e anos e anos incomodando ela, falando assim, Grê, tu é desperdício de potencial, como é que tu vai se inchar num concurso público? Vai ganhar a vida inteira a mesma coisa. Tem teto salarial. E eu ficava incomodando ela. E ela falava, Paty, mas é exatamente isso que eu quero. Paty, mas que bom. É exatamente esse teto aí que eu quero. Pra mim, se eu ganhar isso, vai ser o sonho da minha vida. E a gente vem de uma realidade que a gente passou muita dificuldade financeira. Nós tivemos uma vida boa e depois a nossa vida decaiu. Muito. E a gente sofreu as consequências disso. E aí eu falava pra ela da minha percepção disso. Eu falava assim, Grê, a gente morava numa casa que caiu nos pedaços, a gente tinha angústia de não ter dinheiro no final do mês, a gente tinha insegurança em relação a dinheiro. Como que você pode cogitar a ideia de ganhar pouco, de ganhar a vida inteira a mesma coisa? E aí eu vinha com os dados, a inflação, porque se você passa 10 anos da tua vida ganhando 10 mil reais, você tá perdendo dinheiro. Eu vinha cheia dos cálculos. Até que um dia, baixando um pouco o meu ego, eu parei para ouvir ela e entender. E ela me falou, Paty, é exatamente por tudo que a gente passou que eu decidi na minha vida que eu quero estabilidade. Eu quero saber quanto eu vou ganhar no mês que vem, e no outro, e no outro, e no outro. Por ter visto a nossa mãe sofrer tanto, é exatamente isso que eu quero pra minha vida. Eu quero estabilidade. E nós analisamos o que aconteceu com a gente, que foi uma mesma coisa, porque a gente morava juntos, nós analisamos isso de uma maneira completamente diferente. Enquanto eu olhava pra nossa vida e eu queria uma vida com maior projeção de ganhos, a minha irmã queria estabilidade. E a nossa mãe era concursada. Então eu olhei pra vida e falei assim, eu não quero passar pelo que a minha mãe passou. Então eu vou fugir do concurso público. A minha irmã olhou porque a minha mãe passou e falou assim, se a minha mãe, com a segurança do concurso público, passou pelo que ela passou, então imagina se ela não tivesse, entendeu? Olha como a percepção
muda. Daquele dia em diante, eu só incentivo a minha irmã a fazer o concurso público dela. Ela é ótima em tudo que ela faz. E eu sei que logo, logo, ela vai passar. E ela tá feliz assim. Então, olha que legal. É como se a gente tivesse no nosso espelho uma projeção de algo que aconteceu para as duas. Só que o jeito que ela analisou o espelho foi um. E aí ela começou, analisei dessa forma, e ela começou a se mudar, a se modificar, para que ela vivesse a vida daquela forma. E ela começou a criar coisas na realidade dela que aproximassem ela daquela forma. Então, a faculdade que ela fez, os lugares que ela frequentou e etc., como ela se veste, como ela fala, tudo ela começou a modificar para que ela se tornasse aquilo que ela sonhava. E eu, a mesma coisa, eu me tornei empresária. Eu comecei a desenvolver meu negócio, comecei a crescer no meu negócio, as minhas coisas. Aqui, se você está me acompanhando até agora, aqui a sua cabeça vai explodir. Porque na vida, a gente não consegue criar no espelho nada sem antes criar na gente, tá? O reflexo não cria nada sem antes criar na gente. Só que pra gente criar na gente, a gente precisa criar algo que não existe. Várias pessoas chegam pra mim e falam assim: Paty, como que eu vou materializar alguma coisa? Digamos que você queira esse rímel aqui. Eu quero um rímel. Como que eu me imagino tendo esse rímel se eu não consigo conceber a ideia de gastar esse dinheiro no rímel? Se eu não trabalho o suficiente para pagar esse rímel? Se eu não conheço quem possa me vender isso? Eu só imagino esse rímel. Como que eu consigo criar isso na minha realidade? E é aqui que tá a maior loucura da vida. Porque tudo que existe, inclusive este rímel para quem já o tem, tudo que existe hoje no mundo físico, em algum momento não existiu. Vou repetir, porque você tem que se ligar disso. Tudo que existe hoje no mundo físico, em algum momento, não existiu. Se você quer uma Porsche cor-de-rosa, se você quer uma casa com 74 quartos, se você quer um relacionamento incrível, você vai ter que imaginar algo que não existe ainda. Porque tudo que as pessoas têm hoje no mundo físico, olha que doideira! Meu Deus, eu fico arrepiada, espero que você esteja arrepiada. Até esqueci de passar o lápis branco da minha marca d'água. Tudo que existe hoje no mundo físico, gente, foi antes criado e idealizado na mente de alguém, pelo menos uma pessoa. Alguém teve que imaginar a Porsche. Ela não existia, ela era irreal. Alguém teve que criar tudo. Tudo. Ford, quando começou lá a empresa, as pessoas chamavam ele de maluco. Os grandes inventores da sociedade, eles tiveram que criar coisas que não existiam. Olha Steve Jobs. Quando ele falou assim, eu vou tirar o teclado do celular, as pessoas chamaram ele de doido. E falaram que as pessoas não queriam isso. O que ele respondeu? Vocês querem, só vocês não sabem ainda que querem. E ele criou. Só que ele teve que imaginar na mente dele algo que não existia. E é assim com a nossa realidade. Se você quer criar algo hoje diferente, você precisa imaginar algo que não existe. Por isso que é tão difícil. Por isso que é doido. Porque eu tenho que botar na minha cabeça. Esse é o iluminador mais lindo do mundo. Não tem no Brasil, meninas. É da House Labs, é o Peach Quartz, da Lady Gaga, minha diva master. Tem um análogo dele, tá parecido com esse aqui da Fenty Beauty, da Rihanna, que é o Rosé Rave. Eles são rosé, por isso que dá um toque bem bonitinho em cima do blush, tá? Então, se você for viajar ou mora fora do Brasil, vai nesse. Já que eu tava? Se você quer criar na tua realidade algo hoje que você não tenha, você vai ter que imaginar com uma mente nova. Não com a mente que você tem hoje, porque a mente que você tem hoje, ela enxerga o reflexo que você enxerga e cria mais esse reflexo no teu mundo físico. Então você precisa criar uma nova mente. Olha que doideira! Paty, e a pergunta que não quer calar. Como que eu crio uma nova mente? Para criar uma nova mente, você vai precisar matar
a tua mente atual, você vai precisar matar a tua antiga identidade. E é exatamente para te ajudar com isso que eu criei um desafio chamado Desafio Metamorfose, onde a gente mata a tua antiga identidade e cria a tua nova identidade, que é a identidade que sustenta os ganhos que você sonha na tua vida. Eu vou deixar aqui agora um exercício para você fazer, para você colocar em ação e criar essa nova identidade. No Metamorfose a gente aprofunda isso, eu te ajudo, é bem mais complexo. Mas se você não entrar no Metamorfose, eu já quero que você saia desse vídeo aqui com algo para te ajudar, para te melhorar. E aí você vai pegar um caderno e você vai responder 3 perguntas. Você vai dar um nome para a tua nova identidade, criar essa nova identidade, e você vai responder 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que essa nova identidade conquista? Aí ali você vai listar todos os teus sonhos e desejos. A casa, o carro, o rímel, seja lá o que você quiser. O tipo de emprego, talvez se você já sabe com que você quer trabalhar ou como, enfim. Você vai listar aquilo ali, que são algumas conquistas dela. Aí a segunda pergunta é: quem conquista essas coisas? E aí você vai listar como que é essa pessoa. Se é uma pessoa, por exemplo, meu sonho sempre foi viajar. Queria viajar o mundo e ter uma carga horária que me permitisse isso, ter um trabalho que me permitisse isso. Então tem que ser uma pessoa que é empresária, digamos, tá? Eu tô dando um exemplo. Então você vai colocar características dessa pessoa que comportam os teus sonhos. E por último, você vai listar qualidades dessa pessoa que você precisa incorporar em você. Você está listando uma pessoa, tá? Não pensa em você. Pensa que qualidades tem uma pessoa que vive isso que você sonha. Eu vou te dar um exemplo. A minha nova identidade era empresária. E esta empresária é uma empresária que vive viajando, que vive do digital, e, enfim. E eu tinha um defeito. Não, defeito, é um jeito de ser. Vamos lá. Porque como eu fui criada dentro de casa, eu fui criada muito, assim, fechadinha, eu não sabia me comunicar muito bem. E uma das qualidades que eu precisaria para virar essa pessoa é desenvolver a minha comunicação. Então eu coloquei lá, ela se comunica bem. E ainda você pode também colocar um plus, como ela se veste, como ela se comporta, como ela trata os outros, como ela age diante de outras pessoas. E aí você vai listar, eu não sei o que é importante para você, eu não sei o que você quer ver no teu espelho. Mas existem coisas, isso que eu vou ter que passar um negocinho que ficou ruim. Mas logo eu vou, ó, ficou bom, gente, o cabelo tá top. Top, 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 top. Só vou ter que dar uma ajeitadinha na ponta agora, passar a escova aqui vai ficar bom. Você vai listar exatamente o que essa nova identidade comporta, quem essa nova identidade é e quem ela precisa se tornar. E você não vai olhar para isso no sentido de, meu Deus, é muito diferente de mim. Não, você vai agradecer por ser diferente. Porque é justamente essa lacuna, essa diferença que te possibilita se tornar essa pessoa. Olha que coisa mais maravilhosa. Paty, tá tudo errado. A vida que eu sonho tá toda errada comigo. Que bom. Porque isso te dá a possibilidade de se tornar essa pessoa. E não é do dia pra noite. Cada dia mais você vai se tornar essa pessoa. Uma qualidade de uma pessoa que é a minha nova identidade é justamente ouvir as pessoas sem julgar. E uma coisa que eu fiz durante muito tempo foi julgar minha irmã, julgar as escolhas dela, julgar minha mãe, as escolhas dela, e tentar fazer de tudo para que eu fosse diferente delas. Quando na verdade a minha nova identidade não vive dessa forma. Se eu quero ajudar pessoas a trabalhar a mentalidade delas, a última coisa no mundo que eu devo fazer é julgar as escolhas de alguém. Então, com o passar do tempo, eu fui melhorando isso, fui melhorando, e hoje eu consigo enxergar que isso aqui é um reflexo e que se eu quero mudar isso daqui, eu preciso mudar isso daqui.